sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje estou recebendo uma convidada muito especial que vai nos falar de um assunto muito importante que a gente gosta bastante de saber. É a nutricionista, doutora Sabrina Godoy. Doutora Sabrina, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. E tenho certeza que eu tenho muitas dúvidas, né? Sobre como se alimentar bem, né? De uma maneira correta. E eu acho que você vai tirar muitas dúvidas de muita gente que está aí, né? Nos assistindo nesse momento. Vai saber comer melhor. Mas, doutora, me conta, você é de Caratinga mesmo? É caratinguense ou é de outra cidade? Bom, então, muito prazer, né? Meu nome é Sabrina, eu sou de Uberaba. Na verdade, eu vim para Caratinga devido à demanda, né? Como eu casei, meu marido era aqui de Caratinga. E aí eu decidi vir para cá para ajudar ele a gente começar a nossa carreira aqui. Eu me formei na UFTM, que é a Federal lá de Uberaba, e depois a gente fez a residência. Ele fez a especialização dele e eu fiz a minha residência, eu fiz a residência multiprofissional. Então a nossa residência é um pouco diferente da residência médica. A gente tem vários profissionais, então a gente trabalha ali todo mundo juntos, fisioterapeutas, psicólogos, e foi aí que eu fui aprimorando bastante a parte da nutrição, né? Porque a nutrição ela não é uma profissão que a gente fica isolado. A alimentação ela envolve muitos outros aspectos, né? Sim. Então é bom quando a gente pode trabalhar com outros profissionais também. Sim, a alimentação, ela é a base de tudo, né, doutora? Sim. Eu costumo puxar a sardinha pro meu lado, que eu falo que o primeiro tem que ser a nutrição. Normalmente o pessoal vai no médico e depois vai na nutricionista. Eu falo, não, gente, tinha que até ser ao contrário, né? Porque a gente consegue tratar e prevenir muitas doenças através da alimentação, né? Então, uma alimentação saudável, hoje a gente sabe que não precisa daquele mistério todo, não precisa de tanta dificuldade. É a gente comer o básico, é comer comida de verdade, né? A gente tem até repetido, os nutricionistas têm repetido muito essa frase, que é aquela alimentação que a gente aqui, principalmente aqui em Minas, a gente tem muito o hábito de comer o arroz, o feijão, aquelas alimentação mais fruta, legumes, verduras, essas coisas mesmo que a gente precisa pra gente nutrir o corpo, né? Então, assim, a gente acaba se alimentando, a gente come comida, mas a gente, na verdade, está nutrindo o corpo. Então, a gente também precisa pensar no nutriente. Doutora, então, como a nutrição, né, ela pode ajudar nessa busca pelo emagrecimento, né? Porque, de uma maneira saudável. Porque muitas pessoas buscam uma dieta, né? Buscam emagrecer. Como que é essa busca de uma maneira saudável? Isso. Eu costumo falar que eu trabalho de uma forma bem individualizada. Por que eu falo isso? Porque a alimentação de cada pessoa é de uma forma. Você se alimentou desde que você nasceu de acordo com a alimentação da sua família. Depois que você se casou, provavelmente mudou, né? E de acordo com a rotina que a gente tem, que hoje em dia é muito corrida. Então, eu gosto de sempre ouvir muito a história do paciente para falar como que tem que ser, né? A alimentação dentro da rotina dele, né? Porque a gente tem essas heranças, essas coisas. Como que cozinha, ou se não cozinha, se simplesmente pede muito alimento de fora, né? Muito restaurante e tudo mais. Então, uma nutrição efetiva, ela tem que pegar todos esses aspectos que eu falei, né? E também a gente pensar que o emagrecimento é uma consequência. Então, quando eu tenho uma alimentação saudável, quando eu tenho ali os hábitos saudáveis, né? Que a gente também envolve o exercício físico, né? A medicação, se for necessário. A gente precisa fazer tudo junto. Então, às vezes, o que as pessoas fazem? Faz só dieta e não faz o exercício. Então, aí, às vezes, não vê a efetividade daquele tratamento. Fica focando só na perda de peso. Então, quando a gente muda os hábitos, a perda de peso vai ser a consequência. Então, eu costumo falar assim, que a nutrição ela veio evoluindo. Ela é uma ciência nova, então a medicina já é mais antiga, a nutrição não. Então, a gente está aprendendo, né? Então, o pessoal até fala, mas antes não podia comer ovo, agora a nutricionista passa ovo. Mas é porque a gente vai estudando e vai aprendendo cada vez mais. Então, antigamente, a nutrição veio aquela coisa de regime, né? O pessoal fazia regime para emagrecimento por um período, né? Ia lá, pegava a dieta, a gente nem chamava de dieta, chamava mesmo dessa palavra regime, e aí fazia por um período e parava, depois tinha aquele reganho de peso, ou aquele problema de saúde e tudo mais. Hoje não. A gente fala que a partir do momento que você mudou, você vai ter que levar aquilo pro resto da vida. Então, é isso que a gente chama de reeducação alimentar. É você melhorar os hábitos ali dentro do que já é a sua rotina, né? Fazendo boas escolhas, que aí dessa forma a gente vai ter um emagrecimento ou hipertrofia, de acordo com o desejo de cada pessoa. Entendi. Então, não vai tirar a pessoa já do habitual dela, né? Daquela rotina ali, a maneira de como ela cozinha, né? Isso. Então, é só reeducar.
Isso, a gente vai adaptando, né? Então, se a pessoa usa muito óleo, claro que a gente vai orientar. Sim. Olha, vamos melhorar essa gordura que você usa, vamos tentar diminuir a quantidade, né? A gente vai fazendo os ajustes dentro do que a pessoa já está acostumada. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, que eu acho que a adesão é muito melhor. Eu já, quando eu formei, então, eu me formei em 2015, então de lá pra cá, eu já fui aperfeiçoando. Eu lembro que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquela teoria, aquela coisa muito engessada. Mas, se a gente faz aquela mudança muito drástica, da noite pro dia, normalmente a gente faz aquilo por um período e depois a gente para. Depois para, né? Cansa, né? Exatamente. Antigamente era muito... Não que falava só suco durante o dia, aquelas coisas muito restritas. Então a pessoa não consegue levar aquilo por muito tempo. Então o objetivo hoje é que ela aprenda para que ela consiga fazer aquilo pro resto da vida. Verdade. Doutora, explica pra gente o que é nutrição efetiva. Certo. Eu costumo falar que a nutrição efetiva é aquela que é boa pra você. Porque às vezes ali no momento do consultório, a pessoa vai se abrir e falar coisas pra mim que às vezes ela não teria coragem de falar pra outras pessoas. Por exemplo, a gente tem o exemplo das oleaginosas, que por exemplo é o abacate, a castanha, as castanhas caju, do Pará, né? São excelentes pra saúde. Mas elas têm um poder aquisitivo muito alto. Não muito, mas assim, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, ela não vai conseguir adquirir. E tem pessoas que não gostam. Então, o que acontece? A gente gosta muito, faz muito bem pra saúde, mas às vezes a pessoa vai falar pra mim, olha, eu não gosto desse alimento. Então, aí a gente não vai colocar aquele alimento na dieta dela. Então, eu tento ter essa flexibilidade pra gente fazer uma coisa acessível. Muitas vezes eu recebo pacientes que falam assim, nossa, eu nunca tive coragem na nutricionista porque eu achava que ela ia passar coisa cara. Ou que ela ia passar coisa que eu não gosto. Então, às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, olha, eu não gosto de tomate. E a gente vai tentar ajudar. Então, acho que é isso que é a nutrição efetiva. É eu saber que aquele alimento é fonte de tais nutrientes e eu posso fazer trocas. Então, se você não gosta da rúcula, a gente pode trocar por uma couve e aí a gente vai fazendo trocas. Excelente. Então, acho que isso que é uma nutrição efetiva de verdade. Eu acho isso conquista a pessoa, porque ela vai comer, ela não vai ser forçada a comer algo que ela não gosta, né? Exatamente. Isso é interessante. Essa técnica, né, que você utiliza é bem interessante, porque isso ajuda a pessoa a manter uma reeducação alimentar. Isso. Doutora, e qual é a diferença? Existe diferença entre reeducação alimentar e dieta, então, né? Nesse contexto aí. Isso, é porque dentro da reeducação alimentar ou da dieta, que a gente gosta de falar essa palavra, né? A gente tem estratégias. Então, existem vários tipos de estratégias que a gente pode usar por um período. Então, por exemplo, às vezes o paciente vai e ele quer o emagrecimento. E aí sempre, principalmente mulher, fala, né? Não, mas o mês que vem eu vou pra praia e eu quero entrar naquele biquíni. Ou tem a festa de casamento de alguém. Então, aí a gente às vezes vai precisar fazer uma estratégia diferente para aquele período. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem estratégias excelentes, que é o low carb, que é o jejum intermitente. Então, a gente pode fazer aquilo ali por um período e a gente otimizar aquela perda de peso? Podemos. Então, isso também é interessante. A gente faz, e normalmente eu gosto muito de falar do acompanhamento nutricional, porque às vezes a pessoa também vai no nutricionista uma vez e não volta. Aí ela fala, não gostei da dieta, não vou seguir, ou senão não me adequei. Você tem que voltar para falar para a nutricionista que aquilo não deu certo, porque dessa forma ela pode readequar, né? Então é isso que é importante, porque se eu não voltar, a nutricionista também não tem como saber, porque a nutrição ela é feita nos nutrientes e por cálculos. Então, às vezes, no começo, a pessoa fala assim, isso aqui foi muito restrito, eu não consegui seguir. Se, às vezes, você for lá e conversar novamente, a gente pode fazer os ajustes, né? Sim. Então, a maioria das pessoas, na verdade, fala que a nutricionista passa até mais do que ela queria comer, né? Mas é porque a gente calcula tudo direitinho e às vezes, a pessoa tem que, assim, também, eu tô de dieta, eu tenho que fazer restrição. Parece que a nutrição, ela praticamente anda junta com a restrição. E nem sempre, né? Eu acredito que a gente pode fazer também combinações de nutrientes, a gente pode fazer uma restrição em determinado momento, e aí a gente vai tendo essas estratégias que eu acho que são interessantes. Sim. Doutora, então você falou sobre o jejum intermitente, que é indicado nas situações quando a mulher quer perder uns quilinhos, né? Assim, mais rápido, para uma festa, né? Para caber lá no vestido, né? Isso. A gente que é mulher sempre quer perder, né, doutora? Sempre. Mas nesse caso específico, né? Uma mãe que vai casar um filho, por exemplo, aí quer perder uns quilinhos, você indica o jejum intermitente nessas situações. Tem outros casos que você indica? E quais são os benefícios do jejum intermitente? Isso. Então, hoje a gente, igual eu te falei, a nutrição tá em evolução, a gente sempre está estudando.
Hoje, a gente ainda não tem comprovação científica que fala que o jejum intermitente é melhor do que uma restrição calórica. Então, o que significa isso? Quando eu vou lá fazer um plano alimentar, que o paciente chega para mim, eu vou ver quantas quantidades de caloria aquela pessoa precisa perder, né? Sim. Quantos de quilos, na verdade, quanto de caloria ela precisa para perder aquela quantidade de peso. E aí, a gente faz esses cálculos e faz uma dieta, certo? Então, normalmente, ela é restritiva para o emagrecimento. Então, isso é uma dieta tradicional. Então, o que seria o jejum? É você passar horas sem se alimentar. E aí, na verdade, ela também é uma restrição calórica. Porque, na verdade, você está passando um período maior sem se alimentar. Então, tem pessoas que se adequam a isso e a gente pode fazer, igual eu falei, como uma estratégia? Tem e funciona super bem. Tem pessoas que estão super bem com jejum. Entendi. Outras pessoas, não. Por quê? Vai ter hipoglicemia, que é quando o açúcar do sangue vai cair ali, e ela pode ter alguns sintomas, e então, para ela, já não é interessante. Para a pessoa que tem diabetes também não é recomendado, porque a gente tem que ter alimentação, a gente tem que ter uma boa distribuição dos nutrientes ali ao longo do dia, da forma correta, porque às vezes a pessoa toma um hipoglicemiante, ou seja, toma uma medicação, né? Então, por isso que eu te falei que tem que ser muito individualizado, que a gente tem que avaliar se aquela pessoa pode ou não fazer o jejum. Porque as pessoas confundem o fazer jejum com ficar sem comer. Porque muitas pessoas têm dificuldade de comer pela manhã. Aí a pessoa vira e fala assim, não, eu tô fazendo jejum intermitente, que eu só vou comer na hora do almoço. Fala, mas depende. O jejum, ela é uma estratégia que tem que ser baseada ali nos protocolos, na evidência, de acordo com o que tá certo. Isso. Pode não é simplesmente problema, né? Não é simplesmente ficar sem comer. Então, esse atendimento personalizado, você entende a história, né? Sobre a alimentação da pessoa, do paciente, para saber qual é a melhor forma de ajudar, né? Isso. Foi isso que eu aprendi com a psicologia, que é a escuta qualificada. Por mais que eu gosto muito de falar, né? Mas eu gosto de escutar, porque aí o paciente vai me contar como funciona a rotina dele. Porque às vezes não adianta, eu tenho várias receitas super legais que eu adoro, mas a pessoa fala para mim que não cozinha, não adianta eu passar. Então a gente sempre tem que fazer uma escuta qualificada, que eu acho que aí fica uma nutrição um pouco mais efetiva. Doutora, a gente ouve falar muito sobre os termogênicos. Eles também ajudam no emagrecimento? São estratégias, igual eu falei do jejum. Os alimentos termogênicos, que é canela, gengibre, todos esses alimentos, eles também vão ajudar ali naquela perca de peso, no exercício físico, né? Então a cafeína ajuda bastante também, o pessoal que quer fazer o exercício. Então são alimentos que a gente pode usar, que a gente chama de compostos ergogênicos, que vão auxiliar você ter um melhor resultado. Mas o principal é a gente focar em juntar todos os elementos. O termogênico junto com a melhor estratégia, junto com o exercício físico, que aí a gente vai ter um resultado melhor. Ah, sim. Para haver um resultado mais significativo, né? Isso. A gente, porque, assim, podia ter um milagre, né, gente? Mas não tem. Fazer dieta é difícil, mudar hábitos é difícil. Então, assim, às vezes, a gente... eu vou tomar um termogênico que eu vou conseguir emagrecer. Mas se você não fizer uma dieta e tomar só o termogênico, também não vai ter efetividade. Então, às vezes, a gente precisa juntar todos esses elementos para aí, sim, a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Doutora, como que a alimentação, ela influencia no sono, por exemplo? Né, para a pessoa ter uma boa noite de sono, qual é até qual horário seria melhor ela se alimentar? Como que seria isso? Então, o que acontece? A gente tem que pensar que toda a nossa alimentação, né, ela tem que ser planejada. Então, eu costumo falar assim, se a gente não tiver o que comer naquele horário, ou se a gente não tiver planejado aquela refeição, a gente vai comer o que está disponível. O que achar na frente. O que achar na frente. Então, o que acontece? O nosso problema hoje é que a gente está ficando cada vez mais em luz, cada vez mais estimulado, principalmente no período noturno, e isso atrapalha muito no sono. E a alimentação também. Então, a gente recomenda que coma até no máximo 8 horas da noite, mas de preferência seria até umas 7. Não é porque você comer à noite engorda mais, que às vezes, assim, isso virou praticamente um rótulo, né? Comer à noite engorda mais. E não é isso. É porque a gente fala que você comendo vai dar tempo de você fazer uma boa digestão e você não vai dormir incomodada. Sabe quando a gente come muito, que a gente sente aquela sensação? Porque tá fazendo a digestão, né? A gente fica com desconforto. E ainda tem muitas pessoas que têm o refluxo, que é quando a comida parece que fica voltando, né? Então a gente come e deita logo em seguida, a gente vai ter o refluxo. Então, quanto mais a gente tem alimentação um pouco mais leve ou mais cedo, melhora na qualidade do sono. Porque aí a gente vai evitar ter esses sintomas gastrointestinais, que vai ter o refluxo, a gastrite, né? Mas, assim, por exemplo, no caso, eu que treino de 6 da manhã, se eu não fizer uma boa alimentação no período noturno, no outro dia eu vou
sentir fraqueza na hora de treinar. Então, tem as estratégias que a gente fala. Então, assim, aquela coisa, depois das 6 horas eu tenho que comer pouco, eu não posso comer nada. Não, é verdade. Tudo depende da sua rotina. E hoje, o que eu percebo também muito em consultório, é que as pessoas chegam pra mim e falam assim, Sabrina, à noite é o horário que eu tenho mais fome. Por quê? A gente passou o dia todo correndo. Às vezes a pessoa tá de jejum o dia todo, né? Então chega à noite, é aquele momento que ela relaxa, é aquele momento que ela senta, ela tá com a família. Então o que ela vai fazer? Acaba que ela vai descontar. Ela vai comer um pouco mais, porque por mais que a minha profissão chama nutrição e a gente fala de nutrientes, a pessoa come comida. Então a gente tem essa efetividade também no alimento. Então quando eu tô ali naquela correria do dia todo, eu chego à noite e aí eu ainda vou ter que preparar alguma coisa, que eu falei, se eu não tenho nada planejado, o iFood vai pitar e eu vou pedir a comida no aplicativo. Não vai conseguir resistir, né? Isso. Então a gente precisa ter essas estratégias também, que vai ajudar no sono e em toda a qualidade de vida da pessoa. Então, uma dica importante, doutora, eu acho que seria talvez preparar aí já esse cardápio previamente, né? Já planejar. Isso é uma estratégia, né? Sim. Às vezes eu até falo para os pacientes, eles vão me procurar e falam assim, qual que é a melhor dieta? Eu falo que a gente faz. Porque se a gente planeja e segue uma alimentação saudável, ou um jejum, ou vegetarianismo, ou qualquer outra dieta, você tá fazendo ela, você vai ver algum resultado. Agora, se a gente fica assim, de 7 dias da semana, a gente segue de segunda a quinta, aí chega a quinta, já começa a sair demais, porque lógico que a gente vai ter o dia que a gente vai sair da dieta, né, que a gente vai comer coisas que a gente gosta. Mas se a gente praticamente fica todo dia furando, a gente não consegue ver o resultado. Verdade. Se não for persistente, né? Sim. Não vai ter o resultado que a gente deseja, né, doutora? A alimentação saudável, ela não precisa ser extremamente restritiva, mas tem horas que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, é isso que eu falo para os pacientes. Assim, você não precisa deixar de comer chocolate, mas às vezes não dá, dependendo do objetivo, claro. Né? Se for emagrecimento, a gente vai ter que fazer uma restrição, não dá para você comer chocolate todos os dias. Mas tem gente que sim. Mas tem algumas pessoas que precisam de hipertrofia, ela vai poder comer chocolate todos os dias. Então, depende muito da pessoa. No caso, também depende do metabolismo da pessoa, doutora? Sim, tem gente que tem um metabolismo, assim, assustador. Acelerado, é que ela né? come tudo e não engorda. Porque a gente tem algumas amigas, né, que comem, a gente fala, como que você come tanto e não engorda? Se eu comer o mesmo que ela, né, eu já tava muito acima. Tem isso mesmo. Tem pessoas que têm um metabolismo um pouco mais acelerado, ou ela sempre fez exercícios. Porque conta muito também como que foi a nossa infância, a nossa adolescência, né? Então, por isso que eu brinquei que a alimentação saudável, ela tem que ser a vida toda, né? Interessante. Porque tudo que você comeu até dentro da barriga da sua mãe, hoje a gente sabe que conta. Sim. Se você foi bem nutrido. É muito sério. É muito sério. Porque, né, a alimentação, talvez a mãe tá gestante, né? E não tem uma alimentação adequada. Vai então já influenciar. começa aí. Vai influenciar, então. Sim. Infelizmente, hoje a gente tem muitas crianças que estão com colesterol alto, já tá com hiperglicemia, já tá com uma resistência à insulina, né? Que é tipo um pré-diabetes, porque a mãe comia muito doce quando estava gestante, e aí acaba que isso foi passando, e a genética do filho não ficou tão saudável, né? Então, isso é bem, assim, né? Tem que dar uma atenção bem maior. Isso, a gente tem que evitar os extremos, eu acho, assim, né? A gente tem que ter, até o símbolo da nutrição é uma balança, que a gente tem que ficar ali no equilíbrio. Né? Isso. Eu sei que é difícil, às vezes o equilíbrio para mim é diferente do equilíbrio para você. Mas aí juntas a gente pode chegar ali no que seria melhor. Porque se eu ficar no extremo de ou restringir demais ou comer demais, pode ter algum problema. Porque eu acho que para umas pessoas é mais fácil, porque tem pessoas que gostam mais de legumes, frutas, né? Então vai ser mais fácil. Tem outras pessoas que já não gostam. Então para ele vai ser mais difícil, ele vai ter que se dedicar mais, né, para conseguir. Isso. É porque o que acontece? Todos os alimentos que eles são mais ricos em açúcar e gordura, eles são mais palatáveis. O que é isso? Ele literalmente é mais gostoso. Então o que eu preciso? Eu preciso entender que tem horas que eu tenho que comer alimentos que vão me dar prazer, que eu acho saboroso, e tem horas que eu vou ter que comer porque aquilo ali me fornece bons nutrientes, né? Então, exatamente. Então, quando eu aprendo desde criança que eu tenho que comer, porque a gente não começa a introdução alimentar com a papinha, com a fruta, e a criança ali, ela vai comendo. Quando que ela para de comer? Quando ela começa a conhecer os outros alimentos mais açucarados, que vão chamar a atenção dela, e a criança, ela é clássica. Ela não come porque é saudável, ela come porque é gostoso. Então, às vezes, né, você dá uma maçã pra ela e fala, não, eu quero biscoito.
Então, aí a gente tem, ou bolacha, né? Que tem uma guerra de biscoito e bolacha, né? Então, aí a gente tem que convencer ela a comer a fruta. E aí, ali que a gente percebe o tanto que, às vezes, a gente faz escolhas pela emoção, né? Não é só porque a gente sabe que a maçã faz mais bem para a saúde, mas, às vezes, a criança não tem essa percepção. Então, às vezes, a gente precisa descobrir formas de comer aquele alimento de uma forma diferente. Então, eu não gosto dele em forma de ensopado, eu não posso fazer assado, eu não posso fazer cozido, ou eu faço na airfryer. Então, foi o que eu te falei, a gente tem que tentar descobrir uma forma melhor, então, que você goste daquele alimento. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, eu já fiz muita dieta, não consigo comer ovo. Eu falo, mas você não consegue comer ovo de que forma? A gente pode mudar a forma de preparo, né? Então, aí a gente consegue fazer a pessoa comer. Uma salada, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de salada. Porque às vezes ela vai comer uma salada sem tempero. Então, se você já temperar ela já dá um sabor diferente. A gente pode colocar um azeite, faz muito bem para a saúde, né? Se ela não tiver uma pressão alta, a gente pode pensar em colocar um pouquinho de sal, algum outro molhinho, né? Um limão, que é bom. né? Sempre é natural, melhor do que os industrializados. Aí, dessa forma, a gente consegue consumir. E falando sobre alimentação, doutora, quero ver esse bolo aqui maravilhoso, gente, que eu ganhei. É uma da doutora Sabrina. É uma banoffee de Banoffee, banana. doutora? Isso. Banoffee. Gente, tá lindo. Deixa eu abrir aqui, né, pra mostrar pra vocês. Doutora, como que você começou essa parceria com a sua mãe? Isso, para comemorar o Dia das Mães, né? A gente vai contar um pouquinho dessa história. Que maravilhoso, que lindo. Vou mostrar pro pessoal que tá em casa. Olha que maravilhosa, lindo, viu? O cheirinho também. É o segredo, né? Tá maravilhoso. Como eu tinha te contado, né? Eu não sou daqui. Eu sou de Uberaba. Uberaba fica no Triângulo Mineiro, tá, gente? Ainda é Minas, apesar do sotaque. E aí, quando eu me mudei pra cá, eu me senti muito sozinha em Caratinga, não conhecia ninguém. E aí eu chamei a minha mãe pra mudar pra cá. Falei, mãe, vamos morar em Caratinga. Que a mãe pertinho é bom. Mãe pertinho, né? E aí eu trouxe ela. E aí a gente teve essa ideia de trazer o bolo caseiro, né? Então o nosso bolo, ele é caseiro de verdade, tá? Ele não tem conservantes, ele é feito de fruta, de legumes, tudo bem natural mesmo. A gente compra na feira todo sábado, a banana, né? Então o que acontece? A gente teve essa ideia de trazer esses bolos naturais pra cá. E aí a gente abriu uma franquia, na verdade é uma franquia. Então a gente tem os bolos, tem mais de 100 tipos de bolo diferentes. Então a gente tem bolo sem glúten, sem lactose, a gente tem bolo diet, que é um bolo sem açúcar, tem bolos tradicionais também, tem coberturas. E esse mês a gente está lançando essa banoffee, né? Para comemorar o mês das mães. O cheirinho, tá? Então eu trouxe para você conhecer. O cheiro, ele é o diferencial do nosso bolo, que eu não sei se vocês já passaram na rua, cheira a rua toda. Cheira tudo. Porque é um bolo natural de verdade. Além de lindo, né? Porque primeiro a gente come com os olhos, né? Com certeza. O cheiro chama também atenção para vontade de comer, dá água na boca. Tá lindo. Gente, essa banoffee, maravilhosa. O chantilly também é natural. Então, assim, a gente natural, preza... Então... Sim. Então, assim, igual eu falei, né? Que a gente tem os dias de furar a dieta, da gente comer os alimentos saudáveis. Lá a gente tem bastante opções. Nossa, excelente. Então é uma opção maravilhosa aí para as mamães, né? Os filhos, né? Dar de presente, né, doutora, para as mamães. Exatamente. Podem ligar lá e fazer sua encomenda, né, doutora? Qual que é o telefone lá? A gente tem o telefone fixo, né, que é 33217739, e a gente tem também um WhatsApp, que a gente está com um aplicativo, que a pessoa consegue fazer o pedido, não precisa baixar o aplicativo, é só clicar no link e aí você vai colocar no carrinho os bolos disponíveis, né, de acordo com o seu critério, e aí a gente entrega, que é através do 99945-7645. Ótimo, então quem quiser aí fazer o pedido, né, pra mamãe, pode pedir aí, né, doutora? Isso. Essa banoffee, que é a novidade lá, né? A novidade dessa semana da Casa de Bolos. Pois é. E o Instagram também tem como seguir lá, né? Isso, o Instagram é Casa de Bolos Caratinga. Ótimo. Então, gente, aproveita lá, né? Já segue, já vê lá a novidade. Faz pedido lá pra mamãe, né, doutora? Isso. Doutora, então, uma parceria de mãe e filha. É bacana essa parceria, né?
Com certeza. Não é fácil, né? A convivência com qualquer pessoa não é fácil. Mas é bom para eu exemplificar também uma outra parte da nutrição. Porque às vezes a nutrição ficou muito famosa por causa da parte clínica. Então a gente divide a nutrição entre a parte clínica e a parte de produção. Então o que seria isso? A nutrição ela é uma profissão que ela está inclusa também, por exemplo, em restaurantes. A gente faz a parte higiênica e sanitária também desses estabelecimentos, né? Então é isso que eu faço também lá na Casa de Bolo, né? A gente faz ali os processos para sair tudo sempre da mesma forma, qualidade do produto, de recebimento, né, armazenamento. Então a nutrição ela também faz isso. Então além da parte clínica, eu também faço essa parte de produção lá na Casa de Bolos. Aí eu e minha mãe, ela fica mais na parte comercial, né? Eu tô ali auxiliando ela, mas eu faço também essa parte nutricional da produção da Casa de Bolos, né? Excelente, né? Isso. Aí no dia a dia aqueles desafios, né, que a gente tem de convivência com qualquer pessoa. Mas quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta do lado, fica até mais fácil. Ah, muito mais fácil, né? Sim. Ter a mãe ali perto, né, pra ajudar. Com Isso é certeza. excelente. E aí você tem todo esse cuidado com o conhecimento que você tem, né, de nutrição, você prepara esses bolos nutritivos, né, saborosos. Isso. Exatamente. Isso é excelente. Doutora, se você for nos deixar assim, uma reflexão, né, para uma pessoa que talvez... Porque eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade, né, de fazer uma reeducação alimentar. 1, 2, 3, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade em fazer uma reeducação alimentar, né? Assim, qual seria a mensagem que você passaria para essa pessoa, né, que enfrenta uma dificuldade, né, com a alimentação saudável? Isso, eu acho que ela sempre precisa de apoio. Então, quando a gente tem apoio, fica muito mais fácil. Tanto o profissional da área da nutrição, como os nutricionistas, né? O endocrinologista também é um aliado muito bom pra gente. E o psicólogo, porque às vezes a gente nem entende o porquê que a gente está se alimentando, às vezes, de uma forma compulsiva. Por que a gente não consegue seguir a dieta. Então, tem gente que fala assim, eu simplesmente não consigo seguir o que você me passou. Por quê? Então, a gente tem que tentar descobrir aquilo lá. Então, se você já está há algum tempo com dificuldade, não está conseguindo atingir o objetivo, tenta buscar esse auxílio, que às vezes vai ficar um pouco mais leve. Fácil, eu acho que não é, Não né? é Mas fácil, fica um pouco mais leve quando a gente tem a ajuda, né? Porque tem momentos, né, tem uns dias que a gente tem mais dificuldade, né, de se alimentar corretamente. Sim. Tem dias que é mais fácil, mas a gente enfrenta isso no dia a dia. Sim, a gente tem altos e baixos, como tudo, né? A gente vai ter dias mais fáceis, dias mais difíceis. Então, quando a gente tem um auxílio e a gente tem a informação, que eu também falo que a gente só faz o que a gente quer, né, praticamente, porque o nutricionista a gente tá lá e orienta, mas às vezes você só vai fazer aquilo mesmo se aquilo fizer sentido. Se você gostar mesmo, né, se for uma coisa muito difícil, não vai. Isso, e às vezes a pessoa, assim, ela até vai ao consultório, mas ela ainda não tá pronta para aquela mudança. Então, para fazer uma mudança alimentar, para você mudar hábitos, você precisa decidir virar aquela chave para melhorar a alimentação. Né? É mudar a rota, né? Isso. Porque muda tudo. E, assim, interessante que eu acho que é uma coisa que é bastante, talvez você até fala para os seus pacientes, né, no seu consultório, interessante às vezes a família toda, né, se reeducar. Porque uma pessoa só cuidar, né, de alimentar-se de maneira correta, mas os demais não, então fica mais difícil ainda, né? Então o ideal é a família toda participar. Se propor, né, a se alimentar melhor. Sim, eu também falo muito isso para os pacientes. Eu falo assim, gente, quando você busca, você tem que conversar em casa. Porque às vezes eu tenho paciente que fala, eu tô lá, e aí meu marido chega com uma pizza, e aí eu tenho muita dificuldade de falar não, porque tá todo mundo comendo, só eu não tô comendo. Eu falo assim, então a gente pode fazer propostas. Gente, vamos fazer o dia da pizza, e todo mundo come pizza, mas durante a semana, durante tal dia e tal dia, a gente vai conseguir restringir, né? Ou senão eu vou ter uma banoffee no domingo. Então, será que eu não consigo esperar até o sábado, seguindo um pouco melhor a dieta, e aí no domingo eu vou poder comer a minha banoffee? Então, eu acho que é isso que é legal a gente fazer uma conciliação, que é fazer uns combinados mesmo. Fica melhor do que a gente ficar no cabo de guerra. Um quer fazer, o outro não quer, e aí a gente acaba gerando desconforto em casa. Porque quantas pessoas já não passaram por isso, né? Porque a alimentação ela é um ato social.
Ou seja, eu chego nos lugares vai ter a comida. Então, alegria do ambiente e alimentação. não existe festa de aniversário sem bolo. Verdade. Né? E então a gente precisa daquele alimento ali. Então a gente tem que aprender a conciliar ele. Então eu não vou comer aquilo ali todos os dias, claro, porque eu sei que aquilo ali tem muito açúcar e tudo mais, mas eu vou aprender a conciliar e conversar com todo mundo para a gente consiga conviver, né? Então às vezes a pessoa tem um evento na igreja, a pessoa vai fazer uma visita. Que coisa melhor que a gente chegar na casa de uma pessoa, ela montar aquela mesa para te receber, cheia daqueles alimentos, bom, né? Então é prazeroso. Sim. Então quando a gente chega e fala, não vou comer que eu tô de dieta, isso já gera às vezes você fica até com uma coisa de, ela é antipática. Verdade. Então a gente vai lá, escolhe uma coisa ou outra, consegue comer. Então a gente tem que aprender também que a alimentação é um ato social. Então, aí vai ficando um pouco mais, como eu falei, mais leve a gente fazer essas conciliações, principalmente com as pessoas da família. Verdade. Então, fica aí uma dica super importante, né? Para o pessoal que está em casa, que está assistindo essa entrevista. Sempre planejar isso aí em família, né? Porque senão fica chato também. Aí a pessoa convida, vamos lanchar. Não vou, eu não nunca posso. vai, né? Nunca aceita o convite. Exatamente. Também não é legal, né? Por isso que a conciliação é interessante. Fazer os combinados dentro de casa ajuda bastante. Verdade. Doutora Sabrina, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por ter aceitado meu convite, por dar essas orientações, né, pra mim. Foi excelente, muita coisa que eu não sabia. E tenho certeza que o pessoal que está em casa também, né, pôde tirar muitas dúvidas, né, sobre esse assunto que é super importante, né? Porque o alimento no nosso dia a dia é super importante pra gente, né? Para nos nutrir, nos deixar saudáveis, fortes. Isso. Então é preciso que a gente escolha com mais atenção, né? Com mais carinho. Isso. Que a gente vai comer. Certo. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Deus abençoe seu trabalho. Amém. Muito obrigada mesmo. Gente, fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.